Olá, boa noite! Estamos voltando aqui com o nosso estudo Aspectos da Oração. E o nosso tópico de hoje é meditação, oração de meditação. O que é essa oração de meditação? Meditar é estar refletindo sobre a própria situação como cristão, pensando profundamente como Deus quer que sejamos diante dele. Em alguma hora da vida a gente tem que fazer uma oração dessa, né? Meditar, pensar e refletir. Meditar naquilo que Deus quer que sejamos. Como nós estamos sendo diante de Deus? O que nós estamos fazendo para agradar a Deus de verdade? Então nós vamos para as referências bíblicas aqui. Vamos aqui para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, o servo de Deus, ele não tem que estar na roda daqueles que escarnecem o nome de Deus, né? Se nós nos juntarmos aos escarnecedores, nós também seremos considerados escarnecedores. E o versículo aqui ele fala que o nosso prazer ele tem que ser estar meditando na lei do Senhor. O nosso prazer precisa ser meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É esse que tem que ser essa que tem que ser a nossa atitude diante de Deus. Porque quando nós nos assentamos com os escarnecedores, nós também vamos escarnecer. Alguém diz aí fora um ditado, né? Tantos ditados que a gente ouve, mas quem se mistura com porcos, farelo come. Então, quando nós nos assentamos justamente com essas pessoas que escarnecem o nome de Deus, nós também estaremos fazendo isso. Mas o que é escarnecer? O que é o escárnio? Se você for no dicionário, ele diz assim, escárnio, aquilo que é objeto de desdém, ironia ou sarcasmo. O que é feito ou dito com a intenção de provocar riso ou hilariedade acerca de alguém ou algo, caçoada, troça, zombaria. Então, as pessoas que zombam de Deus, esses crentes ficam aí, balá, né? Então, a gente não ouve essas coisas. E essas pessoas, elas fazem sarcasmo, elas fazem desdém do nosso Deus, elas fazem ironia, elas ficam falando tanta coisa. Cadê? Como é? Eu não entendo isso. Como é que Deus... Por que vocês são salvos? De onde vocês tiram essa ideia que Jesus tem poder de salvar a vida de vocês, né? Aqueles que ficavam, onde está o teu Deus, né? Desce da cruz, então estavam escarnecendo de Jesus ali. Essas pessoas, elas também, olha, o que diz? Elas tiram riso, né? Ou hilariedade acerca de alguém. Então não é certo que nos assentemos com essas pessoas, né? Para que elas venham escarnecer do nosso Deus. Nós temos que sim falar a palavra do Senhor com elas em um momento de anunciar o Evangelho, de profetizar, né, a bênção de Deus, do Evangelho para elas, mas não nos assentarmos e fazer parte da sua roda, né? Nós não podemos. Então, esse tipo de gente nós não podemos, porque nós não estaremos meditando na lei do Senhor quando nós estamos assentados diante de escarnecedores, né? Na roda dos escarnecedores. O Salmo 63, versículos 5 e 6 diz assim: como da banha de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Olha só. À noite, né, muitas vezes quando a gente vai deitar, a gente fica ali meditando nas coisas que a gente fez durante o dia, medita também na palavra do Senhor, medita em como nós estamos agindo e em como Deus quer que nós
sejamos diante dele. Então é interessante a gente ter essa visão, meditar naquilo que nós estamos sendo diante de Deus. Olha o que encontramos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim. Olha só, do 13 em diante fala assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso de todo seja manifestado. Olha que coisa linda. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Entendeu? Medita essas coisas e nela ser diligente. Então a gente precisa praticar os dons que Deus colocou em nós. Muitas pessoas recebem o dom de louvar e não louvam, muitas pessoas recebem o dom da palavra e não falam, muitas pessoas recebem os talentos do Senhor e elas enterram. E o Senhor quer que nós não sejamos negligentes para com o dom que Ele tem colocado em nós. É importante que nós meditemos, em fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Meditar nessas coisas. Então é importante que nós desenvolvamos aquilo que o Senhor colocou em nós como dons e talentos. O que Deus quer de mim? Olha aqui. Deus quer que eu o ame, Deus quer que eu confie nele, Deus quer que eu me arrependa, Deus quer que eu viva a vontade dele, Deus quer que eu o obedeça, Deus quer que eu ame o próximo, Deus quer que eu seja feliz. Então é isso que Deus quer de nós. Amar o Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deus é amor e Ele nos amou primeiro, que está lá em João 4,19, E o que Ele quer em troca é que eu e você amemos sobre todas as coisas. Olha só que coisa maravilhosa, Isso aqui é uma coisa para a gente meditar, é meditar na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? Amar, 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 amar. Deus quer que você confie nele. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, Então é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Sem fé não há possibilidade de agradar a Deus, porque o que agrada a Deus é nós confiarmos, é nós termos fé nele. Então, crer que ele existe de verdade, crer que ele pode resolver as nossas causas, Então, apenas acreditar que Ele está pronto para te socorrer, confiar nele. Precisamos crer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele está conosco em todos os momentos. É preciso viver uma vida de total confiança no Senhor. Tem aqui uma gama de coisas. Deus quer que eu me arrependa. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Não desprezará o Senhor Deus. Salmo 51, Então esse salmo ele foi escrito após Davi cometer um dos seus pecados, que Davi ele cometeu inúmeros pecados, mas a palavra de Deus diz que ele é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi sempre meditava na lei do Senhor e se arrependia. Nunca mais ele cometia o mesmo pecado, E tem gente que já vira a iniquidade, peca o mesmo pecado, permanece no pecado e assim vai. Então, é importante que nós creiamos no Senhor, que nós vivamos a vontade de Deus. Olha o que diz aqui. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não dê esmola ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso aqui tem muita coisa para nós falarmos, mas nós faremos no outro vídeo. E é isso. Confie no Senhor, medite na sua lei e seja uma pessoa conforme o coração de Deus para a sua vida. Shalom Lahema.